Na aula de hoje, nós vamos aprender a somar e subtrair frações. Inicialmente, vejamos um exemplo de soma de frações com denominadores iguais. Neste caso, eu gastei 2/4 de uma certa quantia em alimentos e 1/4 em material de limpeza. Agora, eu quero saber qual fração representa o quanto eu gastei no geral. Para isso, vou representar graficamente essas frações. Observando esses desenhos, eu posso concluir que se eu juntar os dois, eu vou ter gasto 3/4. Então, 1/4 mais 2/4 é igual a 3/4. Podemos ver que para adicionar dois números fracionários com o mesmo denominador, basta adicionar os numeradores e manter o denominador. Vejamos outros exemplos. Neste outro caso, uma pessoa vai fazer uma viagem de Belo Horizonte a Porto Seguro. Ele percorreu 3/12 do trajeto até a primeira parada e depois mais 4/12 do percurso até a segunda parada. Agora, nós temos que descobrir qual fração representa o trajeto percorrido por Antônio até a segunda parada. Para isso, teremos que fazer uma adição de frações. Temos 3/12, que é o que foi andado até a primeira parada, mais 4/12, que é o que foi percorrido entre a primeira parada e a segunda. Então, vamos somar os numeradores 3 e 4 e manter o 12 como denominador. Ficamos com 7/12, que é a fração do trajeto percorrido. Também podemos representar essa adição por meio de uma figura. Para isso, precisamos dividir a figura em 12 partes iguais e colorir 3 dessas partes para representar a fração 3/12 e, em seguida, colorir mais 4 partes para representar a fração 4/12. Temos, então, uma figura dividida em 12 partes iguais, onde 7 partes estão pintadas. Esse desenho representa a fração 7/12, que é a soma de 3/12 com 4/12. Esse próximo exemplo é de subtração. Nesse exemplo, eu gastei 4/7 de uma quantia em alimentos e 1/7 em material de limpeza. Mas agora eu quero saber quanto eu gastei a mais em alimentos. Vamos representar isso graficamente. Primeiro, vou dividir uma figura em 7 partes iguais e colorir 4 para representar a fração 4/7. E, em seguida, dividir uma outra figura também em 7 partes iguais e colorir apenas uma parte para representar a fração 1/7. Observe agora que se eu retirar o 1/7 do 4/7, eu fico com 3/7. Portanto, eu gastei em alimentos 3/7 a mais que em material de limpeza. Podemos concluir que para subtrair duas frações de denominadores iguais, basta subtrair os numeradores e manter os denominadores. Outros exemplos. 5/13 menos 3/13. Isso é igual a 2/13. 15/7 menos 6/7. Isso é igual a 9/7. 10/6 menos 9/6. Isso é igual a 1/6. Agora vamos ver como realizar essas operações em frações com denominadores diferentes. Por exemplo, numa votação para escolher o melhor time do campeonato interno, 3/8 dos alunos votaram no time azulão e 1/6 dos alunos votou no bola de ouro. Qual é a fração que representa o total de alunos que participaram dessa votação? E qual foi a diferença entre os dois times? Podemos resolver esse problema de duas maneiras. Na primeira, nós temos que obter
frações de denominadores iguais equivalentes às frações dadas, multiplicando os denominadores das frações 3/8 e 1/6. O produto de 6 e 8 é 48. Agora, precisamos encontrar as frações equivalentes a 3/8 e 1/6 com denominador 48. Podemos observar que o 8 foi multiplicado por 6 para virar 48. Então, multiplicaremos o 3 também por 6, que é 18. Já o 6 foi multiplicado por 8. Então, multiplicaremos o 1 também por 8, que dá 8 mesmo. Realizando essas contas, conseguimos achar as frações equivalentes a 3/8, que é 18/48, e a 1/6, que é 8/48. Para saber qual a fração de alunos que participaram da eleição, basta somarmos 3/8 mais 1/6, que é igual a 18/48 mais 8/48. Como os denominadores são iguais, podemos mantê-los e somar os numeradores, ficando com a fração 26/48. Se observarmos essa fração, nós notamos que ela pode ser simplificada por 2. Ficamos então com 13/24. E para saber a fração referente à diferença de votos entre azulão e bola de ouro, basta subtrairmos um do outro, ou seja, 3/8 menos 1/6. Substituindo pelas frações equivalentes com o mesmo denominadores, temos 18/48 menos 8/48, que é igual a 10/48. Também podemos simplificar essa fração por 2, ficando com 5/24. A segunda maneira de fazer isso é obtendo frações com denominadores iguais, porém com o denominador igual ao MMC entre os denominadores de 3/8 e 1/6. Vamos fazer o MMC de 6 e 8. Podemos dividir ambos por 2, ficando com 3 e 4. Podemos dividir o 4 por 2 e manter o 3, ficando com 3 e 2. Dividimos novamente por 2, ficando com 3 e 1. Agora basta dividirmos por 3, ficando com 1 e 1. Multiplicaremos agora os números 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que resulta em 24. Agora que sabemos que o denominador é 24, temos que achar os numeradores. Temos que descobrir por quanto o 8 e o 6 foram multiplicados. Para isso, dividiremos 24 por 8 e por 6, e depois multiplicaremos pelos respectivos numeradores. Ficaremos com 24 dividido por 8, que é igual a 3, e 3 vezes 3 é igual a 9. E 24 dividido por 6 é igual a 4, e 4 vezes 1 é igual a 4. Portanto, sabemos que a fração equivalente a 3/8 é 9/24, e que a fração equivalente a 1/6 é 4/24. Assim, temos que os alunos que participaram da eleição são representados por 3/8 mais 1/6, que é o mesmo que 9/24 mais 4/24. Isso resulta em 13/24. Já a diferença entre os alunos que votaram em cada equipe é representada por 3/8 menos 1/6, que é igual a 9/24 menos 4/24, que é igual a 5/24. Outros exemplos são 1/3 mais 1/4. O MMC entre 3 e 4 é 12. O 3 foi multiplicado por 4 para dar 12. Então, o 1 também será multiplicado por 4 para encontrarmos a fração equivalente. Já o 4 tinha sido multiplicado por 3. Então, o 1 será multiplicado por 3. Ficamos, então, com 4/12 mais 3/12, que resulta em 7/12. Um outro exemplo é uma subtração de 1
menos 7/12. Quando um número não tem denominador, podemos dizer que ele é 1. Então, temos que achar o MMC entre 1 e 12, que é o próprio 12. Agora, precisamos achar frações equivalentes a 1 e 7/12. Como o 1 foi multiplicado por 12, então o outro 1 também será multiplicado por 12. Já o 12 foi multiplicado por 1, então o 7 também será multiplicado por 1. Ficamos então com as frações 12/12 menos 7/12, que é igual a 5/12. Expressões numéricas. Podemos utilizar esses conceitos para resolver expressões numéricas. Resolveremos na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita. Por exemplo, na expressão 1/8 mais 9/8 menos 3/8. Como os denominadores são todos iguais, vamos resolver primeiro a soma 1/8 mais 9/8, que resulta em 10/8. Agora faremos a subtração de 10/8 menos 3/8, ficando com 7/8. Neste outro exemplo, temos 1/2 mais 1/3 mais 1/6. Como os denominadores são diferentes, temos que achar o MMC entre os três denominadores, que nesse caso é o 6. Agora, precisamos encontrar as frações equivalentes a essas, cujo denominador seja 6. Como o 2 foi multiplicado por 3, temos que multiplicar o 1 por 3 também, que dá 3. Já o 3 foi multiplicado por 2, então multiplicaremos o seu numerador 1 por 2 também, ficando com 2. E por último, o 6 foi multiplicado por 1, então multiplicaremos o seu numerador 1 por 1 também. Ficamos então com as frações 3/6 mais 2/6 mais 1/6. Realizando a primeira soma, temos 5/6, que somando com 1/6 resulta em 6/6. Observando o resultado, notamos que ele pode ser simplificado por 6, resultando em 1. O último exemplo é 10 menos 1/8 mais 3/4. Adotando o denominador do 10 como 1, vamos achar o MMC entre os denominadores 1, 4 e 8, que nesse caso é 8. Como o 1 foi multiplicado por 8, multiplicaremos o 10 também por 8 para encontrar a fração equivalente. Já o 8 foi multiplicado por 1, então multiplicaremos o 1 por 1 também. Por último, o 4 foi multiplicado por 2, então multiplicaremos o 3 por 2 também. Ficamos então com as frações 80/8 menos 1/8 mais 6/8. Realizando primeiro a subtração, ficamos com 79/8 mais 6/8, que resulta em 85/8. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp, ok? Bom estudo, boa semana para vocês, até a próxima!